Dois titulares que deram a volta por cima no Grêmio estão em final de contrato. Veja daqui a pouco o que Franco Cristaldo falou sobre Pavon na apresentação no Tajeres de Córdoba. Renato Portaluppi confirmado no Vasco. E olha, o confronto diante do Grêmio será agora já em março. Vou falar sobre isso aqui no canal do Gabardo. Esse é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu estou chegando aqui no canal do Gabardo em nome de Arroz Prato Fino. Cozinhar é compartilhar. E a Gruppen ajuda a sua empresa a manter as operações seguras e disponíveis. Confere lá em gruppen.com.br. Quarta-feira de reapresentação no Grêmio. Claro que alguns jogadores, especialmente aqueles que fazem tratamento médico, já voltaram na terça-feira, mas hoje é a representação oficial com o início do trabalho do técnico Luiz Castro projetando o Grenal de domingo no Beira-Rio, quando o Grêmio tenta confirmar o título do Campeonato Gaúcho. E tem tudo para isso depois da grande vantagem do 3-0 na Arena no jogo de ida. O time não deverá ter surpresas, é provavelmente a mesma base do time titular utilizado na Arena. Claro que o William e o TT agora terão condições físicas até melhores, mas não tem muito por que mexer, até porque o time funcionou muito bem no primeiro clássico Grenal. Deixa eu falar sobre dois jogadores que estarão em campo como titulares domingo e que deram a volta por cima, O Pavon, especialmente o Pavon, mas também o Amuso. O Amuso, claro que já no ano passado, ele já começou no final do ano passado, depois de um período de dificuldade, a jogar melhor. E agora está confirmando tudo aquilo que se esperava quando ele foi contratado. Agora o Pavon foi muito vaiado pela torcida do Grêmio nos últimos tempos, mas o jogo virou. De 2, 3 jogos para cá ele está sendo muito aplaudido, até quando erra, mas tem errado pouco, ele tem mais acertado do que errado, mas principalmente pela disposição, pela vontade. O Pavon é o novo lateral direito titular do Grêmio. Ainda mais que o João Pedro está machucado, o Marcos Rocha perdeu espaço, o Pavon é o titular da lateral direita. E o torcedor está reconhecendo nele todo o esforço que ele vem fazendo. Estes dois jogadores estão no último ano de contrato com o Grêmio. Tanto o Pavon como o Amuso têm vínculos até dezembro deste ano. Olha, em tempos de tantos jogadores de saída, mais de 20, com vendas, empréstimo, rescisões de contrato, aí é uma história diferente, porque foram dois jogadores aí muito contestados em alguns momentos, especialmente o Pavon, mas que agora vivem uma nova fase e não vai ser surpresa se tiver até uma negociação para antecipar a renovação do contrato desses jogadores, porque realmente eles estão muito bem e tem tudo para que possam continuar no Grêmio. Já que eu estou falando do Pavon, vamos rodar o que o Franco Cristaldo, que acertou rescisão do contrato com o Grêmio e foi apresentado no Tajeres de Córdoba, falou sobre o Pavon. Lembrando que o Pavon foi revelado pelo Tajeres lá em 2014, vendido para o Boca Juniors e tem uma relação com o Tajeres, uma ligação sentimental. Então, naturalmente, o Pavon perguntou bastante para o Cristaldo, certamente perguntou bastante para o Pavon sobre como é o Tajeres de Córdoba antes de aceitar a proposta. Vamos acompanhar na entrevista coletiva lá em Córdoba o que o Franco Cristaldo falou sobre o acerto e também sobre o que ele conversou com o Pavon. Talleres también, una cosa importante, estaba Carlitos, Pablo, siempre hablamos, bueno, recién estaba hablando con él. ¿Lo vas a convencer de venir o no? Estaba hablando de eso. La verdad, Kitchen siempre está atrás del club, sabe, la verdad está muy comunicado con el club. Él siempre tiene ese deseo de volver. Obviamente voy a hacer lo más que pueda para poder tenerlo acá. Y nada, voy hablando con él casi todos los días. Está muy feliz de que esté acá. He hablado con él mucho cuando surgió la oportunidad. Y bueno, fue la verdad una pieza clave también para que hoy esté acá. Algumas coisas que o Cristaldo falou. Víamos os jogos do Tajeres, junto com o Pavon, também porque estavam Carlitos, o Teves e o Pablo, técnico e auxiliar técnico. Sempre falamos, a verdade é que o Kisha, que é o Pavon, sempre está atrás do clube, sabe, está muito bem informado e tem esse desejo de voltar.
Obviamente vou fazer o que puder para tê-lo aqui e vou falando com ele quase todos os dias. Ele está muito feliz que estou aqui. Falamos muito quando surgiu a oportunidade e foi uma peça-chave também para que hoje eu estivesse aqui. Espero que em pouco tempo, como disse a ele, esteja com a gente para uma alegria muito grande. Foi o que falou o Cristaldo na apresentação lá no Tajeres de Córdoba. Olha, agora não, né, Cristaldo? Agora o Pavão está bem no Grêmio. Se fosse no ano passado, até o começo do ano, acho que o torcedor do Grêmio gostaria desta resposta aqui do Franco Cristaldo. Mas a verdade é que hoje o Pavão está muito bem e não tem motivo para sair, porque, como eu acabei de falar, ele é o titular da lateral direita e o torcedor do Grêmio está reconhecendo este bom momento que ele está vivendo. Para fechar, o Renato Portaluppi, maior ídolo da história do Grêmio, foi confirmado como novo técnico do Vasco, depois da demissão do Fernando Diniz. O Vasco, que está num momento muito ruim do Campeonato Brasileiro, é o lanterna. Em 4 jogos tem 1 ponto, 1 empate e 3 derrotas. Então, o trabalho do Renato agora vai ser tirar o Vasco da zona do rebaixamento. Aliás, a zona do rebaixamento tem Atlético Mineiro, Inter, Cruzeiro e Vasco. 4 clubes grandes do futebol brasileiro. O Renato já tem jogo marcado contra o Grêmio, dia 22 de março, um domingo, 4 da tarde, em São Januário. Então, em menos de um mês, já tem Vasco e Grêmio com o Renato no Vasco. Repito, dia 22 de março, Vasco e Grêmio em São Januário. Agora, no próximo jogo, dia 12 de março, o Vasco, na 5ª rodada, enfrenta o Palmeiras em São Januário. Olha o que o Renato tem pela frente, 5ª rodada. A partida contra o Palmeiras. Na 6ª rodada, o jogo contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte. E na 7ª rodada, o Vasco joga contra o Fluminense, o clássico no Rio de Janeiro. E aí na 8ª rodada, este jogo que eu citei, contra o Grêmio, no dia 22 de março. Sequência pesada para o Renato Portaluppi tentar tirar o Vasco da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Valeu, pessoal. Grande quarta-feira, boa semana para todos e ficamos na expectativa do Grenal de domingo no Beira-Rio. Vídeo nome de Gruppen e de arroz prato fino. Valeu, até a próxima.